Muito boa tarde. Eu obrigado em nome da Casa do Povo pela vossa vinda até aqui. Portanto, nós vamos hoje aqui fazer a apresentação, portanto, em Estoril, do livro elaborado pelo Dr. José António Paulo Brito, que também é o presidente da direção daqui da Casa do Povo, e que, portanto, irá depois ser, digamos, versado, mais ou menos, pelo Sr. Valério Bexiga, que irá fazer um comentário sobre a publicação. Portanto, além dos cumprimentos a todos os presentes, às autoridades do local, portanto, tenho o privilégio de já ter visto o livro, portanto, antecipadamente de algumas das pessoas aqui presentes. É o que se chama um livro de peso, na verdade dos factos, porque é estruturalmente e porque tem uma história muito interessante, porque eu vivo há umas dezenas de anos aqui na aldeia, tenho aquela história do Palácio de Estoril, mas através da leitura deste livro vamos desmistificar aqui algumas das situações que nós, portanto, tínhamos que, portanto, pensávamos que isto é setecentista, naquela altura chegaram aqui, havia ali umas amendoeiras, típico aqui do Algarve, portanto, num terrenozinho, e montaram ali um palácio. Acabámos por descobrir aqui, assim, através da leitura do livro, que aquele local já remonta como habitações desde o tempo dos romanos. Há, efetivamente, há algumas capacidades e descobertas que tornam isso verdade, o que quer dizer que, afinal, aquele palácio foi uma reconstrução daquele sítio, que depois, e que traz uma versatilidade de versões, quando faz um cruzamento com a vida social entre o local e a corte de Lisboa, e o que também é fora de vulgar e que torna-se, porque habitualmente não era conhecido. Portanto, eu penso que vão gostar de viajar pelo livro. É um livro que, chegando ao fim, ficamos... Eu até penso, quando cheguei a meio do livro, já estava um pouco confuso com o que tinha lido, mas tinha tanta curiosidade por ver o resto, que acabei por pensar, vou acabar de ler e já vou relê-lo novamente, que agora depois conseguir descortinar os períodos e as situações, pelo interessante que a narrativa traz. Penso que está mais ou menos resumido. Passo aqui ao Dr. Bexiga, que poderá, com muito mais oralidade que eu, fazer uma exposição sobre o livro. Boa tarde a todos. Tive a honra de ser encarregado de fazer a apresentação, ou melhor, fazer a crítica desta obra, e é isso que vou fazer. A obra tem como título Monografia do Palácio, mas a obra é muito mais que uma monografia do Palácio, muito mais. Monografia é um termo grego que significa o estudo de uma realidade em especial. E este livro é muito mais que isso. É muito mais que isso. Toca pontos variadíssimos que eu vou aqui assim procurar resumir. Em primeiro lugar, o livro toca questões da história nacional. As guerras liberais, o herói historiense das guerras liberais,
virtude dos descobrimentos. Neste caminho da bem-posta, ali um pouco, como quem vai para os Machados, no sentido dos Machados, um pouco adiante da casa do Chico da Pouca Sorte, que já nem existe, mas a casa ainda existe, há uma fonte reta ao caminho, e já foi mais reta, porque há uns 40 anos houve um deslizamento de terras de toda a encosta do Cerro que projetou a fonte do caminho mais para o lado da Ribeira, a fonte do caminho, mas a fonte encontra-se mais longe do caminho, não porque não fosse arrastada com o caminho, mas porque o leito do caminho foi refeito depois com o pisoteio que se continuou a dar no caminho, e a fonte não, a fonte ficou para onde a Ivernia a levou. E essa fonte tem o nome de, ainda hoje tem esse nome, de Fernão Gomes. O Fernão Gomes, Fernão Gomes foi uma figura muito grata dos descobrimentos portugueses. Foi um concessionário da exploração da costa atlântica africana, que fez um cambalacho com o rei Afonso V para ir descobrindo todos os anos. O contrato inicialmente foi 5 anos, depois foi prorrogado por mais um, todos os anos descobrir uma parte da costa da África Negra. Ele cumpriu, o contrato era de 100 léguas por ano, ele cumpriu e até fez mais do que aquilo que estava obrigado. Ele chegou com os descobrimentos que fez, descobrimento, achamento, exploração, chegou até ao Golfo da Guiné. Uma feitoria de venda de compra de ouro e de escravos e de malagueta, que eram os 3 produtos principais que trazia para o reino, que ficou conhecido como o Forte veio depois, mas no lugar da feitoria, São Jorge da Mina. São Jorge da Mina foi a primeira possessão portuguesa que se perdeu no século XX. Quando eu estudei na primária, a gente estudava que São Jorge da Mina era português. Este Almirante Montenegro era um mercador muito rico de Lisboa, e o autor do livro faz uma ligação deste obra à quinta do Estoril. A ligação é um pouco ténue, o autor conhece isso, mas a ideia é que o Fernão Gomes, depois tomou o nome de Fernão Gomes da Mina, exatamente porque ele tinha a feitoria na mina. O Fernão Gomes seria o dono da fonte e seria também o dono de um terreno que existe por cima da fonte, onde ainda hoje estão os ciprestes. E estes ciprestes eram uma marca d'água
da quinta. A quinta, nas suas extremidades, ao lado dos marcos, tinha ciprestes. E então a ideia do autor é que a quinta chegaria lá, estamos a falar na Remposta, chegaria à Remposta, incluiria a fonte do Jordão Gomes e assim o Jordão Gomes teria sido o primeiro dono conhecido da quinta. O Jordão Gomes fez um negócio, esta transação, este acordo com o Dom Afonso V em 1468. Mas ele estava ligado aos descobrimentos e ao Algarve numa data muito anterior, porque ele foi dos promotores do mercado de escravos que se faziam em Lagos, que se transitavam em Lagos, e esse mercado de escravos ainda foi do tempo do infante Dom Henrique, que morreu em 1460. Portanto, é mais ou menos líquido que este homem, que era de Lisboa, um mercador rico de Lisboa, só que os mercadores não têm a bandeira. Os mercadores são do lugar onde ganham dinheiro, não se preocupam muito com questões da China. E eu vou dizer um parênteses, porque o autor transcreve um poema emocionante do Dr. Emiliano da Costa acerca dos escravos, da venda de escravos, com a separação, a venda de um escravo, a constituição de um escravo, é já um ato contra a natureza. E a separação de pais e filhos, mulheres e maridos é muito mais contra a natureza que a própria Constituição de escravo. História nacional, história local. O livro trata também da história local, o que não é de admirar, porque o autor deve ser das pessoas que mais conhecem a história da sua terra. História nacional, história local, genealogia. A genealogia é um tema que o autor conhece como ninguém. A genealogia da sua terra. Ele desfia as linhagens desde o século XVI até agora de uma forma que revela muito estudo, muita atenção um grande interesse por esta matéria. Faz lembrar aquela passagem bíblica da genealogia. O Abraão gerou o Isaac gerou o Jacó gerou o Ló, e aquilo nunca mais acaba de gerações. Aqui o autor faz um pouco isso. Além da genealogia, temos a antropologia social. O autor é um perito nesta matéria. Ele descreve, sempre que vê à ponta da caneta,
agora já não é caneta, já é teclado, descreve as festas, descreve as lendas, descreve as tradições, descreve os ofícios, descreve os teres e haveres de cada família, enfim, entra dentro da casa das pessoas, sem ser chamado para poder fazer esta descrição. Em relação às festas, evidentemente que ele estende-se mais na festa da Pinha. Ele é um adepto da festa da Pinha, como quase todos se conhece, e dedica 23 quadras à festa da Pinha. Não tenho cabeça para decorar as 23 quadras, mas decorei uma para mostrar o tipo de quadras que são as da festa da Pinha. Diz assim: estrada fora lá vão os romeiros de estouro. Bebem todos? Talvez não. Depois se vê como foi. Em relação à linguagem do livro, à escrita do livro, ela é simples, é chã, não tem remix, toda a gente a percebe, não precisa de dicionário, a não ser nos aspectos dos nomes técnicos da arquitetura, da pintura e da escultura. O palácio tem vários jardins, mas há um que, por estar numa cota mais baixa, uma cota de nível mais baixa, e por ter a única comunicação com a parte de cima, os jardins de cima e o palácio, através de um passadiço que pode ser fechado, portanto, interrompendo a circulação. Este palácio, este jardim, tem muito boas condições para ser um jardim público. E como público sempre foi. Um público sempre foi. O autor filia a compra do palácio do Visconde de Estouro no facto de o Visconde de Estouro ter brincado em pequeno no palácio, no jardim, neste jardim, e não pretender que o proprietário não fizesse outra utilização do jardim, uma utilização privada, porque ele sempre considerou que o jardim devia ter uma utilização pública. Era jardim privado, mas com utilização pública. Mais tarde, a nossa Câmara, o nosso município, exerceu o direito de opção na compra da quinta que estava prometido a vender a uns alemães, exatamente com o fundamento, diz o autor, com o fundamento ou com a razão de que não pretendia que aquela parte do jardim atribuída ao público fosse cerceada à fruição pública. O Visconde até não só permitia o acesso
quem quisesse ao seu jardim, como até incentivava a entrada de pessoas no jardim. Quando promovia a atuação de bandas filarmónicas, não só no Coreto, como também naquilo a que o autor chama, andei à procura da palavra no dicionário e nem encontrei, templetes. Templetes, são aquelas espécies de coretozinhos que há em cada canto do jardim. Portanto, era uma filarmónica num lado, outra filarmónica no outro, outra no outro. O Escola já fazia isso. E fazia isso para quem? Fazia isso para o Escola? Não era, se fosse para o Escola, fazia no Palácio. Ele fazia isso para o público em geral, para os seus conterrâneos. Terminei, muito obrigado. Chegou agora a minha vez de dar umas palavrinhas. Espero que não alongue demasiado, para que também não se cansem de nos ouvir, uma vez que somos vários palestrantes. Quer dizer, é uma coisa que eu tinha na cabeça há muito tempo, de escrever este livro. O José Francisco da Silva era aficionado da festa da Pinha. Também não admira porque os avós, bisavós, trisavós eram almocravos. E era tudo gente da rua do Pé da Cruz. E a festa da Pinha é dedicada à Nossa Senhora do Pé da Cruz. E portanto, ele decidiu fazer a grande festa de inauguração das suas obras de recuperação e de enriquecimento e de alindamento decorativo do nosso palácio, precisamente nos dias 1 e 2 de maio. Não especificou no programa, mas não pode haver outra razão. Haver bandas a tocar, a desfilar pelas ruas da aldeia, bailes nos lagos da aldeia, integrados na própria festa de inauguração das obras, tem a ver com isso. E se calhar até a partir daí é que se começaram a fazer os bailes nos lagos da aldeia, que nós conhecemos. Sempre havia manda a tradição que se faça o baile lá no Largo Ossóndoa, o Largo da Fonte, como se chamava antes. Ele só passou a ser Ossóndoa depois que o Estácio da Veiga pôs a descoberta as ruínas romanas, e como tinha ele e todos os outros historiadores e arqueólogos dessa época tinham a ideia então que não tendo sido encontrados aqui nas redondezas nem na cidade de Faro ruínas do período romano, então que a sede da cidade de Ossóndoa seria aqui certamente. Isso foi um orgulho para todos os stoienses, e a partir desse momento a maior parte das coisas novas que eram feitas recebiam sempre o nome de Ossóndoa. O próprio Ataíde Oliveira, quando escreve a monografia de Estoia em 1914, diz monografia de Estoia, a antiga cidade de Ossóndoa. E depois, em 1938, daí assim, a sogra do Dr. Bexiga, a doutora Juliana de Brito, filhinho do marido, depois de casada, e que foi uma das primeiras pessoas que se licenciou em Estoia, criou uma farmácia no resto de chão da casa que o seu pai tinha construído, e que antes disso tinha sido uma mercearia, enfim, de vender coisas múltiplas. Como é que se chama a farmácia? Farmácia Ossóndoa. Passado mais 15 anos, o Sr. José Seferino, pai do Dr. Ponte Seferino, construiu um cinema, porque não é que havia de dar ao cinema, Cinema Ossóndoa. Nos anos 60, o pai da secretária do Sr. Presidente da Câmara, que se chama Paula Tomé Barão, criou o primeiro café
O segundo café é este. O primeiro já tinha, eu não cheguei a conhecer o primeiro porque ele tinha fechado antes disso. Como é que se chamou o café? Café ao Sódoma. E às vezes já tem havido turistas portugueses que estão cá no alojamento local, ficam aí uns dias e passeiam pela aldeia e que na esplanada do café a gente mete conversa, saber se estão a gostar ou não estão a gostar e depois diz assim: vocês aqui devem ter uma família, a família mais importante deve se chamar como ao Sódoma. Porque o que a gente vai é a farmácia, o cinema, o café. Portanto, é para ver o orgulho que ainda hoje a população de Tostoi mantém de que foi a cidade ao Sódoma. Pronto, já está comprovado que não era o centro da cidade ao Sódoma. Era a zona chique, onde as famílias mais importantes se fixavam longe da multidão. Assim já era no tempo dos romanos. Eles fixavam aqui os mais ricos e tal, fixavam-se aqui nos arredores. Eu acabo por dizer e dar um bocado dessa explicação, que no fundo foi a partir daí, mas manteve-se. E é essa a razão também porque a família Carvalhal, que tinha construído a sua casa de habitação, uma casa grande, na rua de Santo Antônio na Faro, mas onde não tinham espaço para ter um grande jardim, tinha uma hortinha atrás onde está o cinema, agora hoje em dia o hotel, mas isso mesmo assim não lhes dava a privacidade suficiente que eles queriam. Portanto, acabaram por transformar a casa que já tinham, que já existia na sua quinta, então numa grande mansão, num grande palácio, dentro do estilo que estava em voga, não é? E portanto, o estilo que estava em voga, nesse período, de 1780, em Portugal, ainda era o estilo barroco. O neoclassicismo só chegou na década de 90, através de Dom Francisco Gomes, que trouxe para cá o jovem arquiteto Fábio. E portanto, o nosso palácio deve ter sido um dos últimos construídos no período barroco. Portanto, é um tardo barroco, mas ainda perfeitamente integrado dentro do estilo barroco. Aquela disputa que o Dr. Valério Bexiga falou entre os Carvalhais e alguém que era cónigo da Sede Fado, e que acabou por ser ganho, o processo acabou por ser ganho pelo cónigo, retirando a posse de uma pequena terra que está embutida dentro dos jardins do palácio, mas que era propriedade privada, era uma cerca que havia ali embutida. Portanto, acabou por ganhar. Pronto, mas o cónigo morreu, e aquilo acabou por mudar de mãos, porque as propriedades não são dos seus proprietários, são usufruídas pelos seus proprietários. Portanto, a gente só tem as coisas materiais da vida enquanto são vivos e usufruímos delas. Depois será para os filhos, mas pode ser para alguém que nunca a gente pensou, ou alguém que não tinha ligações com a terra, nada. Mas essa disputa acabou por ser muito importante para os historiadores do tempo, porque o Tribunal Régio em Lisboa, que teria que tomar a decisão e que estava muito longe e que não percebia aquela disputa e de que havia uma pequena parcela embutida dentro daquela grande quinta, queriam saber como eram e ordenaram que se fizesse um desenho que apresentasse o palácio, apresentasse a aldeia, apresentasse a quinta e mostrasse um bocadinho que era a tal parcela em disputa entre as duas pessoas. A descoberta desse desenho, que está arquivado na Torre do Tombo pelo professor Miguel Porto Real, numa altura em que ele dava aulas na Universidade Nova em Lisboa, foi uma coisa muito importante para ajuizar e para haver certezas de quando o palácio foi construído. Porque até então tinha havido várias teorias dizendo que pode ter sido construído no final do século XVIII, mas depois veio este José Francisco da Silva que o rei Dom Carlos deu um título de visconde, de ter feito as obras, e ele adulterou tudo aquilo
e portanto o que a gente vê ali acaba por ser um neobarroco, uma cópia do barroco feito em 1900 e não no período mesmo do estilo barroco em Portugal. Outros vieram dizer que não, que antes do próprio José Francisco da Silva o palácio só teria sido construído nos anos 40 do século XIX e, portanto, já no período do romantismo. E o período do romantismo era caracterizado a nível da arquitetura por não criar um estilo novo, fazer coisas novas, buscando elementos dos estilos arquitetónicos mais antigos. Fosse ele o românico, que existia na época em que Portugal foi criado, século XII, seja o gótico, que chegou a Portugal depois no final do século XIV, seja o manuelino, que é, enfim, um gótico especial português, porque mete elementos decorativos relacionados com os barcos e as descobertas, e foi assim por toda a Europa. A descoberta pelo professor Miguel Porto Real deste desenho, que mostra e que está ali transcrito, entre outras fotografias, outras imagens que aparecem de fotografias tiradas agora e outras de jornais antigos, aparece também o desenho que está na Torre do Tombo. E aquele desenho apresenta o palácio com aqueles vários patamares de jardins, com as escadarias, com o desenho do lago, com o desenho das balustradas das escadarias, portanto, é uma coisa completíssima e que se vê que o que nós podemos hoje em dia ver é o que estava feito em 1800, portanto, já estava concluído, quer dizer, conhecido, como já o Ataíde de Oliveira dizia na monografia, o palácio terá sido construído 10, 15 anos antes dos 1800. Portanto, louvor ao professor Miguel Porto Real. Na sequência disto, e para que passássemos a ter um parecer técnico de história e da arquitetura, eu, pessoalmente, pedi ao Sr. Professor Horta Correia que se poderia fazer ele um estudo sobre este palácio, apreciando os vários aspectos arquitetónicos, decorativos, paisagísticos que ali existem. E pronto, como somos muito amigos, ele fez-me esse grande favor e diz-me sempre: professor, porque você me pediu é que eu fiz este trabalho. Este trabalho foi importantíssimo. O professor Horta Correia é daquelas pessoas, não é um cidadão vulgar que gosta um bocadinho destas coisas, é um dos maiores peritos de história da arte do nosso país, reconhecido por todos. E então, isso foi importantíssimo e eu começo também por dar os meus louvores ao trabalho que o professor Horta Correia fez e que justifica que a gente, agora sim podemos dizer com toda a certeza, não venha este ou aquele dizer que não é assim, porque temos as provas de que isto efetivamente é um edifício, o que lá vemos é um edifício feito no período barroco. Eu acabo por dar também os louvores à equipa de arqueologia que acompanhou os trabalhos de remodelação do edifício para poder receber a pousada e que, como teve que se fazer escavações para meter infraestruturas elétricas, de ar-condicionados, de água, etc., vieram a encontrar umas estruturas escavadas na rocha, 1 metro abaixo do solo, já quando depois se encontra a parte rochosa, e que tudo indica que seria um complexo lagar de vinho. E, portanto, isso leva-me a que, na minha teoria, aquele lagar de vinho, por isto, por aquilo e por outros que lá está explicado, terá sido certamente feito no final do período romano. Quando o Império caiu e as estruturas do Império se desfizeram, as estruturas económicas, e que os historiadores dizem que o núcleo urbano de Estoril foi criado por antigos servos e escravos de Milreu, que deixaram de ter patrão, porque foi uma revolução e a Quinta deixou de continuar a trabalhar, acabaram por começar a fixar-se à volta da fonte da fonte de Estoril. Depois era a fonte da aldeia, no largo que se chamava o Largo da Fonte, e depois hoje em dia, e desde 1900, que se chama Largo Assóndola. E foi isso que deu origem à criação do núcleo urbano e da aldeia de Estoril.
Claro que eu aproveito para dizer assim, se temos ali, ao lado mesmo do Palácio, no Jardim da Colunata, ao lado da esplanada onde a gente pode tomar um café na pousada, se temos ali as estruturas de um grande lagar, que não era apenas uma prensa, podiam ser 4 ou 5 prensas de vinho, onde é que estava a adega? Onde é que estava a casa do proprietário? Normalmente, nessa altura, os lagares faziam vinho a azeite, era sempre um anexo da casa de habitação dos proprietários. Não se encontrou, no meu entender, não se encontrou porque a casa é onde está o palácio. E, portanto, aquele palácio, embora aquilo que vemos, que está à nossa vista, é um edifício assim constituído no final do século XVIII, com aquele aspecto barroco, ele tem nas suas paredes, no seu subsolo, os restos dessa antiga casa construída nessa época e que era a casa dos proprietários desse lagar. Muita coisa mais está aqui dito, mas portanto é uma obra muito bonita e que eu achei que todos temos direito de conhecê-la e de saber que alguém foi médico da nossa aldeia durante 50 anos e que aqui viveu e que aqui fez toda a sua obra poética, além de escrever e descrever a vida rural da população, naquele seu poema A Rosairinha, aquele seu romance em verso A Rosairinha. Ele também pensou nestas matérias e conseguiu e fez realmente um poema maravilhoso. Portanto, e é assim que eu vou terminar, porque vocês todos vão ter a ocasião de poder ler o livro, que leiam, que gostem e que de vez em quando peguem novamente no livro e releiam e divulguem junto dos vossos filhos, dos vossos netos, dos vossos amigos. Muito obrigado pela vossa presença. Sim. Primeiro dizer da grande honra que foi ter como par na apresentação desta obra o experiência de Diego Salvador, uma das maiores figuras do jornalismo de imprensa em Portugal, tornou-se o Tabuleiro. Quem escreve um livro como processo, quem é considerado pela ordem dos advogados, pela ordem dos advogados, quem merece o respeito e o coloca exatamente a par de figuras notáveis, como um Dr. Almeida Carrapato, como um Passos Valente, como um Carlos Fozetta, como um Dr. Cachopa, como tantos outros, merece o Dr. Oano Dragano de ser aqui substituído e de ter no dever das suas palavras, de toda a sua família, tão profundamente ligada a esta terra, merece a honra de ter, peço para si, uma grande salva de palmas. Da que dependem tão gratas e profundas tradições, recordando-me de modo muito especial uma família tão profundamente ligada a esta terra, como era a família do padre Manuel Barca, meu querido direto a mim, que durante anos pastoreou esta aldeia, e cujo nome, cuja família está profundamente ligada à casa do Conquistador. Sr. Presidente, minha Vossa Excelência hoje, a uma terra que já foi, durante alguns anos, capital do Algarve. Capital não apenas pela sua riqueza histórica, mas capital porque aqui haviam sempre os célebres encontros das estruturas poéticas e a Leandro da Costa, mais o jornalista dos poetas algarvios, mas também o mais universalista dos poetas algarvios. E é preciso geograficamente lançar o engenheiro Paulo que tem inteira razão para o Luís Marrica pegar nessa história e fazer dela. Ver que existe um Leandro da Costa, uma faceta que está a estudar pelo seu profundo humanismo, pelo seu profundo conhecimento e que nos traz esta vida de 50 anos, parece que este estudo seja feito para o honra e orgulho da cidade de Faro. A cidade de Faro que aqui hoje está representada pelo seu Ed maior. O seu Ed, que sucede curiosamente, é preciso tomar atenção disto. Desculpa-me eu ter usado a palavra, mas era necessário dizer. O primeiro presidente democrático ao eleito por Faro, após o 25 de abril, foi o Estoril.
o engenheiro Lopes Galchão, e a presença hoje aqui do nosso Presidente, diz-nos que a democracia, começada em 25 de abril de 74, faz-se em grande parte à base destes homens, que, tal como o próprio autor do livro, o engenheiro Paulo Alberto, foi também um autarca que dá o melhor de si próprio em prol das suas terras. Sr. Presidente, eu felicito, até porque estou em figura uma maravilhosa edição do quadro de seus posteiros, editados pelos CPTs aqui, historicamente para a Companhia de Comunidade, inovações de Educação, figura com 4 exemplares do património humano histórico mundial, um dos quais é exatamente a Festa Marinha. Eu vi sempre, esse seu antecessor, Lopes Galchão, Palácio, empunhado no ar, a cavalo, a correr as ruas destas terras, gritando: viva a minha, viva a minha, viva a minha. Vocês vão se regressa hoje uma terra que já foi capital do nosso Conselho de Faro, do Tribunal e saúde a Vossa Excelência e todos os alcaldes, sobre todo o dinamismo que interessa a nossa terra e sobre a influência também. Todos aqueles que não haviam nascido em Faro são mais diferentes do que muitos diferentes do que o Evangelho. Reage por isso e que a sua presença aqui representa a homenagem de todo o Conselho de Faro a esta terra histórica, na pessoa do Sr. Engenheiro Paulo Alberto, uma das pessoas mais importantes, mais conhecidas, mais queridas desta mesma aldeia. Isto é, sem dúvida, a capital da nobreza rústica, como rural, Algarvia. Isto foi, sem dúvida, uma referência nas nossas linhas de pensamento. E o que eu disse ontem é Faro, recordando colegas que, alguns dos quais já aqui estão secundários, como o Valério, o irmão Virgílio, como o Bica, o Orlando João, tantos outros historiantes que foram moços da minha criação e geração, e teríamos que estar o cabelo atrás. Eu recordo esses amigos depois, eu recordo toda a admiração extraordinária que tenho por esta gente que estou seguindo o arte disposto da nossa vida. Ali o nosso João Feijão e o resto também o Helena. E temos toda esta gente histórica que acompanhou altos expoentes da vida nacional, o tal nobreza rural de Estonho, não apenas no Palácio, ali no Ciclo que é a nova organização, não anunciou, não enterrou, mas pôs exatamente como o símbolo autêntico de Estonho, e eu peço-vos aqui, eu sou autor, que dedicou anos e anos de trabalho a uma grande e prolongada ação. Eu digo que este livro não é para se ler, é para se levar debaixo do braço, porque é para todos nós uma réplica autêntica, irmos lá e vermos em cada bocadinho que ali está aquilo que o Dr. Paulo Bom, muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Valério Bexiga, uma referência na sua área, com muitos pergaminhos e um orgulho para todos nós. Mas hoje temos aqui, para além do Valério Bexiga, temos aqui mais 2 pessoas que eu, a uma delas já chamei em público biblioteca ambulante, o João Leal, e ele acabou de mostrar um pouco isso, com o seu conhecimento e com a sabedoria que tem sobre a nossa identidade algarvia. Eu tenho mandado muitos retos para que ele escreva sobre a história de Faro, a história do Algarve, sobre nós próprios, porque ele é das pessoas com maior conhecimento sobre a nossa cultura. E temos aqui um outro, o Arménio Aleluia, que eu não vi há muito tempo e que fiquei muito admirado quando entrou, que corre o Algarve, que não fala tanto como o João Leal, ele não gosta de falar, mas que escreve e tem milhões de palavras escritas por ele sobre nós, sobre o Algarve, sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade, e portanto queria saudar todos na pessoa destes 3 homens que estão aqui hoje, cada um à sua maneira, marcando muito aquilo que nós somos, e uma saudação para todos.
Depois, o quarto homem que temos aqui hoje, e estes foram metidos aqui à pressa, mas com todo o mérito, é Paula Brito, que tem um amor e um carinho pela sua terra de Estóio, como eu ia atrever-me, como nenhum dos que estão aqui tem. Isto sempre de primor para os que estão aqui, que também têm muito, conheço alguns, mas ele tem, para além desse amor e carinho, debate-se por isso. Se apanha alguém na rua a falar sobre Estóio, ele mete-se na conversa. Se apanha alguém a falar menos bem de Estóio, ele vai à conversa e vai defender Estóio. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que ele tem mais do que todos os outros, porque, para além do amor e o carinho, tem aqui esta parte combativa de defesa também dos seus valores. E este livro espelha muito isso e traduz muito esse carinho, esse amor, essa vivência e também, sobre aquilo que acabei de referir há pouco, sobre o conhecimento que foi adquirindo ao longo dos anos e que neste momento se traduz nesta obra que está aqui. Certamente quem quiser saber sobre Estóio terá que tropeçar nela, terá que lê-la, terá que investigar, se quiser saber algo mais profundo sobre Estóio. Porque este livro que aqui está, se é sobre o Palácio de Estóio, não é só sobre o Palácio de Estóio. O Palácio de Estóio é aqui um mote, ao fim e ao cabo, e a desculpa, entre aspas, para escrever sobre Estóio, para escrever sobre o Algarve, não é só sobre Estóio, sobre a nossa identidade, a nossa cultura, de onde viemos, como é que chegamos aqui. É muito mais do que um edifício, é um edifício cultural que envolve todo aquele edificado que ali está e que teve as peripécias todas ao longo da sua história, como em todas as vidas, ao fim e ao cabo. E, portanto, queria deixar aqui uma palavra de parabéns. Isto não foi a pandemia, não foi o ano 2020, 21, 22, 23. Isto que está aqui é uma recolha e ao longo de uma vida para escrever esta obra, que é uma obra lindíssima. Até para um analfabeto esta obra servirá certamente, porque só o espólio fotográfico que aqui está, que são com fotografias lindíssimas, servirá para nós folhearmos com grande agrado. Depois tudo aquilo que está lá escrito, como o Valério Postigar acabou de referir, numa linguagem muito simples, mas que explica tudo, e que todas as pessoas perceberão exatamente aquilo que era a ideia do Paulo Brito. E, portanto, um obrigado ao Paula Brito por nos ter partilhado connosco, assim como o João Leal e o Arménio Aleluia têm feito ao longo da sua vida sobre diversos temas. Um obrigado ao Paula Brito por partilhar connosco este amor, este carinho e este conhecimento que foi adquirido ao longo dos tempos sobre Estóio e, em particular, sobre o palácio que está aqui. Obrigado. Obrigado a todos.